partir então para a tabela de CEPs, né? Aqui dentro da pasta popular tabelas, você vai encontrar aí um CEPs SQL, o tamanho dele 125 MB. Então eu já tenho essa tabela de CEPs aí, tá? Você pode achar na internet, procurar aí no Emule, você vai achar essa tabela de CEPs, ok? Bom, eu vou abrir esse arquivo SQL, ele é um arquivo muito grande, né? São cerca de 700 mil CEPs aí. Tá? Enquanto ele abre aí, eu já vou mostrar para você o que é que ele faz. Você vai fazer o seguinte, clica aqui com o botão direito, Restore from SQL Dump, aí você seleciona exatamente o CEPs SQL. Vai demorar isso aqui, vai demorar alguns minutos, tá? No final ele vai criar esse banco de dados de CEPs com uma tabela, tabela Correio CEPs. Essa tabela tem um ID, tem o logradouro, um complemento, o CEP, o bairro, a cidade e a UF. Agora ele já abriu. Então ele cria o banco de dados CEP, cria as tabelas e popula os dados, tá? Eu vou já fechar isso daqui porque ele consome bastante memória, esse arquivo aberto aí. Pronto. Ok, vamos comparar isso daí com a nossa tabela de CEPs, né? Nossa tabela de CEP ela tem o ID da cidade, tem o CEP, o logradouro e o bairro. Tá, então CEP, logradouro e bairro nós também temos aqui, né? CEP, logradouro e bairro. Essa tabela de CEPs ela tem um complemento. Será que tem alguma coisa nesse complemento? Ele é nulo em tudo que é lugar. Vamos observar. Select from Correios CEPs where complemento is not null. Errei alguma coisa aí, vamos ver o que é que foi. Correio CEPs, where complemento, select from Correio CEPs. Ah tá, select from não dá, né? Select all from. Então veja, tem alguns registros com esse complemento. Quantos são? Ainda são poucos não, tá? 64.185. O que a gente vai fazer então? Vamos abrir nossa tabela de CEP. E depois do logradouro nós vamos inserir um complemento varchar 100. Ok? Vamos voltar aqui e alterar aqui mesmo na mão a nossa tabela, para não ter que gerar de novo o script do banco. Tabela CEP, alterar. Então depois de logradouro eu vou ter um complemento, depois o bairro. Tranquilo. Agora o que a gente precisa fazer? Precisa pegar os dados que estão nessa tabela e colocar nessa tabela aqui, nessa aqui de CEP. Primeiro problema, essa tabela de CEP dos Correios é uma tabela solta, ela não tem relacionamento com ninguém. Na verdade, se você pegar aí o banco de dados, alguns deles tem algumas tabelas separadas, né? A cidade está no canto, o bairro está no outro, aí o CEP está no outro, tá? Mas aqui nós vamos precisar vincular ao nosso esquema de tabelas, né? Eu preciso trazer o logradouro, o complemento, o CEP, o bairro, mas a cidade eu não posso colocar o nome da cidade. Eu tenho que colocar o ID da cidade que eu vou pegar aqui do IBGE. Ok? E como é que eu vou fazer isso? Não tem nenhum tipo de relacionamento entre essa tabela de cidade com a tabela de CEPs, né? Eu vou ter que fazer pela descrição, tá? Só que tem um outro problema aí. Primeiro problema, a descrição daqui é diferente da descrição daqui, em muitos casos, né? Por exemplo,
você pega aqui cidade, vai ter Nova Brasilândia do Oeste. Na tabela de CEPs vai estar o do Oeste sem esse apóstrofo, por exemplo. Tá? Outro problema é que aqui tem acentos, né? Jordão, Feijó, pode ser que na tabela de CEPs não tenha. Outro problema é que existem cidades com o mesmo nome. Né? Por exemplo, olha. Select all from cidade, where nome, like, F9. Olha só, eu tenho Morrinhos no estado 12, tenho Morrinhos no estado 9. Tá? Então veja o trabalho que a gente vai ter aqui para popular essa tabela de CEPs. Primeiro passo é o seguinte: nessa tabela Correio CEPs aqui, eu vou criar uma outra coluna. Vou alterar essa tabela. Vou criar uma coluna chamada Cidade 2. Mesmo tamanho dessa, vai achar 72. Acho que ele demora para criar, porque a tabela é grande, né? Tem muitos registros, tá? Vou refrescar aqui. E aqui já está o campo Cidade 2. Eu vou inserir nesse Cidade 2 o nome dessa cidade aqui, mas sem os acentos. Primeiro passo que eu vou fazer é tirar os acentos, tá? Então aqui em funções eu tenho uma função remove acentos. Essa função está dentro dessa pasta. Remove, ó, função remover acentos do MySQL. Eu criei essa função para você dar uma olhada, uma função bem simples mesmo. Tá? Ela recebe aí um parâmetro de entrada com tamanho 100 e retorna também uma string de tamanho 100. No caso, esse tamanho 100 vai servir para o nosso banco de dados, já que o nome da cidade é de 100. Tá? Quando eu fui gerar aqui para essa tabela de CEPs, eu coloquei o tamanho 72, que é o tamanho do campo dessa tabela aqui. É o tamanho definido lá pelo pessoal dos Correios, acredito eu. Voltando aqui, então ele declara aqui uma variável para ser trabalhada dentro do código, também de tamanho 100, e ele seta essa variável com o nosso parâmetro de entrada que foi recebido aqui. Tá? Então eu chamo a função, passo um parâmetro de entrada. Ele cria uma variável local e passa esse parâmetro de entrada para essa variável local. E ele sai testando. A variável de local, a variável que foi passada aí, é um A minúsculo acentuado? Ah, tá. Então você troca esse A minúsculo acentuado por um A minúsculo sem acento. E por aí vai. Tem as vogais acentuadas minúsculas com o acento agudo, depois as maiúsculas, depois tem com acento circunflexo, minúsculas e maiúsculas, depois tem a crase, minúsculas e maiúsculas, depois tem o tio, cedilha e o trema. Ok? Então, isso aí já é o suficiente para a gente. O que a gente faz agora é a nossa função. Aliás, a função já está feita. Como é que a gente vai chamar essa função para colocar o nome da cidade aqui? Antes de fazer isso, eu vou abrir uma outra consideração com você. Esse campo cidade aqui ele vai servir para quê? Nós vamos retirar os acentos do nome da cidade. E aqui no nosso CEP nós também vamos criar um campo cidade sem os acentos também. Para que isso? Para que depois eu faça um update, né? E através desse nome sem acento eu busque o nome da cidade aqui, que eu também vou ter que ter uma sem acento, né? E traga o ID para colocar aqui na tabela de CEP em cidade ID. Ok? O campo cidade aqui que vai ser criado, ele já vai trazer o nome da cidade daqui. Né? Mas aqui, no caso de cidade, o campo que eu vou criar aqui, um campo fake para depois eu apagar, eu vou ter que passar a função em cima dele também, para tirar os acentos aqui do nome da cidade. Tá? No entanto, como nós já mencionamos, os nomes das cidades podem ser repetidos.
Então eu tenho que criar um campo-chave aqui. Como é que eu vou fazer para criar esse campo-chave? Eu vou concatenar a UF com o nome da cidade. E aí eu vou ter certeza que naquela UF só tem aquele nome de cidade. Aí não pode ter uma cidade com o mesmo nome na mesma UF, tá? Então vai ficar assim. Banco de dados selecionados está o CEP. Eu vou fazer um update na tabela Correios CEPs, setando cidade 2. Ela vai ser igual a select remove assentos de cidade. Tá? Até aí eu estou apenas colocando o nome da cidade para cá sem os acentos. Tá? Mas não só isso que eu quero, né? Eu quero fazer uma concatenação, então vou chamar aqui a função concat do MySQL. Estou fechando aqui o parênteses do concat. Eu quero concatenar a UF com a chamada da função que vai tirar os acentos. Acho que é isso. Tá? Vou pressionar F9 e vamos ver qual vai ser o resultado. Uma tabela é bastante grande, vai demorar um pouco, né? Mas ainda não é essa função que vai ser a mais demorada, tá? Já já a gente vai chegar na função que vai ser a mais demorada, vai ser uma atualização. Se demorar muito eu vou pausar aqui o vídeo. E aí quando retornar eu volto a gravar, né? Pronto, não, ainda não. Observe então aqui o horário, olha. Tá no 38. E eu vou pausar agora. Ok, então demorou aí mais alguns minutinhos. Vamos observar se funcionou. E funcionou mesmo, né? Então nós temos aqui o F concatenado com o nome da cidade sem o acento, tá? Legal. Depois disso, próximo passo é a gente passar esses dados aqui para cá, tá? Para nossa tabela de CEP aqui do T2TIRP. Mas quando eu for fazer isso, né, já vai existir um problema aqui em relação à cidade. Veja só, vou colocar aqui um CEP qualquer. E quando eu tento comitar, né, gravar esse registro, ele reclama. Ele diz, olha, cidade não pode ser nulo. Como nós vamos trazer os dados lá dos CEPs dos Correios para cá e não tem o ID da cidade, qual é o ID que a gente vai colocar aqui? A gente vai fazer assim. Cancela isso daí. A gente vai vir aqui em estado. Lá no finalzinho, nós vamos cadastrar aqui no país 33, o estado LL, o nome dele vai ser Limbo, código do IBGE é 99, tá? Então vou cadastrar um estado Limbo aí, cujo ID é 28, ok? Em cidade, eu também vou cadastrar uma cidade Limbo aqui, tá? O ID do estado é 28, cidade Limbo, código do IBGE é qualquer um, então é a 5554. Ok? 5554, tá? Como é que a gente faz para passar os dados daqui para cá, de um banco de dados para o outro? Para a nossa tabela CEP. A gente faz assim. Insira
dentro do banco de dados T2TI ERP2 na tabela CEP, nos campos cidade, ID, CEP, logradouro, complemento e bairro, os seguintes valores: select. Primeiro é a cidade ID. O que é que eu vou selecionar em cidade ID? Vou selecionar esse código 5554. Select 5554, vírgula. Aí da tabela CEPs aqui eu seleciono o CEP, o logradouro, complemento e bairro, from banco de dados CEPs, tabela Correios CEPs. Ok? Clica com o botão direito, execute query, execute all queries. Opa, tem um erro aqui de sintaxe, vamos ver qual é. Tirar esse values aqui, tentar executar de novo. Aí. Tá, quando você está fazendo a inserção de uma tabela com base noutra tabela, fazendo select noutra tabela, né? Não precisa do values, tá? Esse era o erro de sintaxe. Então tá, pode ser também que demore um pouco isso daí, né? Não, demorou não. Se tiver dado tudo certo, né? 17 segundos. T2T RP2, tabelas, CEP. Aí está. Ok, então tá todo mundo na cidade 5554, todo mundo no limbo. Será que tá certo mesmo isso daí? Select count from CEP. Tá certinho. 699.307 registros, né? Tá. Agora o que a gente tem que fazer? E faltou uma coisa. Tabela Correio CEP, se lembra que nós fizemos esse cidade 2, né? Então nessa tabela CEP aqui, também tem que ter esse campozinho fake para depois a gente deletar ele, tá? Então alter table, cidade 2, varchar 100, alter, tabela alterada. A gente vai ter que fazer aqui um delete from CEP, F9, pronto. Não tem mais nada, agora ele tem o cidade 2, né? A gente chamou de cidade 2 só para ficar o mesmo nome aqui que a gente definiu lá, mas não tem nem mesmo campo cidade aqui, né? Tá um pouco lento. Natural, porque nós estamos mexendo aqui com muitos registros, né? Então vamos
Fazer aquele comando de novo, tá? Insert into CEP. Quais são os campos? Cidade ID, CEP, logradouro, complemento, bairro, cidade 2. E onde é que vão vir esses dados? Acho que a gente vai ter que colocar T2T e RP2.cep, tá? Eu vou selecionar de CEPs, ponto, correio CEPs, né? Vai ser só no final esse from. Primeiro eu seleciono o código da cidade, que é esse aí, vírgula, CEP, logradouro, complemento, bairro, cidade 2. Então vamos conferir se está tudo certo dessa vez, tá? T2TRP2 é o banco de dados, a tabela é CEP, os campos que eu preciso popular, cidade ID, CEP, logradouro, complemento, bairro, cidade 2. Seleciono 5554, que é a minha cidade limbo lá, CEP, logradouro, complemento, bairro, cidade 2. Legal. Então vamos executar todas as queries. Da vez anterior demorou 17 segundos. Vamos ver se ele vai manter o ritmo aí. 17 segundos. Ok. Agora sim eu tenho aqui o cidade 2. Depois eu vou deletar esse campo. Eu estou usando ele, como a gente já sabe, apenas para pegar o ID correto da cidade aqui, tá? (699.307 registros). Beleza. Agora eu vou ter que, na tabela cidade, criar também um campo cidade 2. Tá? Esse campo cidade 2 vai ser o mesmo nome da cidade aqui, sem os acentos, né? Então a gente vai fazer um update em cidade, setando cidade 2 igual a, aí eu vou chamar a minha função, mas ela não existe aqui a função, né? Então antes de fazer isso daqui, eu preciso criar a minha função, copiei aquele código, vou colar aqui, Ctrl V, tá? E basta você executar todas as queries aqui, ó. Ok? Então quando a gente refrescar aqui, vai aparecer já a função. Agora sim. Deixa eu só abrir aqui a tabela. É essa aí. Então update cidade 7, cidade 2 igual a select remove acentos de nome. É isso mesmo? É isso mesmo, né? F9. Isso foi rapidinho, 3 segundos. Tá? Mas isso ainda não vai resolver, né? A gente removeu os acentos, mas está faltando colocar aqui o nome do estado, a sigla do estado, na verdade, né? Então vamos atualizar de novo a cidade, setando cidade 2 agora para, vou fazer uma concatenação. Essa concatenação vai ter que ter a sigla, não tem a sigla aqui, então vou ter que fazer um select
Lá na tabela estado, eu vou pegar a sigla do estado, select sigla from estado where id igual a, aí eu passo aqui o estado id, tá? Cidade.estado id. Deixa eu fazer isso aqui melhor. Update cidade, set cidade 2 igual concat select estado.sigla from estado where estado.id igual a cidade.estado id, vírgula, eu concateno isso com a própria cidade 2, né? Ok? Então eu estou concatenando a sigla do estado. Para isso eu preciso pegar a sigla de estado lá na tabela estado, concatenando com a própria cidade 2. O que é que vai acontecer? Por exemplo, essa cidade aqui, Nova Brasilândia do Oeste, vai ficar RO, porque ela é de Rondônia, e o nome dela mesmo, tá? Então deixa eu executar, F9. Aí está. Então nós temos aí o nome do estado junto com o nome da cidade. A mesma coisa que eu tenho aqui na minha tabela CEP. O nome do estado com o nome da cidade. Agora eu preciso fazer um update na minha tabela CEP, né, setando a cidade ID com o ID que está em cidade, esse ID aqui, onde o nome cidade 2 for igual ao nome cidade 2. Como é que fica esse update? Fica assim. Olha, update CEP set cidade ID, esse carinha aqui, que está no limbo por enquanto, igual a select distinct ID, para eu garantir que vai vir um único ID, lá da cidade, onde cidade.nome2, eu tinha definido no meu exemplo anterior nome 2, mas aqui é cidade 2, é igual a cep.cidade2, tá? Bom, eu não vou executar desse comando aqui agora, né? Se você se aventurar a executá-lo, você vai ter que fazer isso para você ver ele funcionando, né? Você pressiona F9 e pode assistir aí um episódio da sua série favorita, tá? Porque ele vai demorar pelo menos aí uns 30, 40 minutos para ser executado, ok? Beleza, depois que ele for executado, eu vou esquecer um pouquinho o T2TRP2 e vou passar para o T2TRP, para mostrar para você as anomalias que aconteceram, tá? Tabela CEP, onde tem cidade ID, veja aqui que ele já está atualizado, né? 1733. Bairro Farol, Alagoas, Maceió. Então, certamente 1733 é a cidade de Maceió. Será que é mesmo? Vamos ver. Select all from cidade where ID igual a 1733. Aí, Maceió, tá? Voltando aqui, vamos pegar um outro exemplo. 1830. Tem que ser Barreiras na Bahia, tá? 1830, não é isso? 1830, F9, cidade de Barreiras. Então, beleza, funcionou. No entanto, eu vou fazer um select aqui na tabela de CEP, onde cidade ID é igual a 0. Select CEP, select all from CEP where cidade ID igual a 0. Então tá aí, as cidades que estavam no limbo depois daquele comando, daquele update lá, elas ficaram zeradas. Ok? Quantas são? Será que são muitas? Poucas?
Vamos contar. 22 mil. Na verdade, 22 mil cidades não, né? 22 mil CEPs estão sem cidades. Então, no universo aí de 700 mil CEPs, esse nosso código aí, 22.754 dividido por 700 mil, nós ficamos aí com 3,25% de cidades sem CEP. Mas, se nós observarmos bem aqui o problema, veja que a maioria das cidades são do Distrito Federal. Por que que isso acontece? Vamos voltar aqui em Estado. Estado. O DF é o estado de número 53 no IBGE, tá? D 53. Deixa eu ordenar logo isso aqui. Aqui, Distrito Federal 53. O ID dele aqui é 14, né? Então, deixa eu clicar em cidade. Tá? Eu vou selecionar todas as cidades cujo o estado ID é igual a 14, ok? Select all from cidade, o area estado, ID igual a 14. Olha só que discrepância, né? Aqui no Distrito Federal existe a cidade de Brasília, que é o plano piloto, e em volta de Brasília existem várias cidades. Taguatinga, Gama, Águas Claras, Sobradinho. Tá? Essas cidades aí, no banco de dados dos CEPs, elas são contadas como cidades, como municípios. Né? Mas no banco de dados do IBGE não. O DF tem apenas um município. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu não posso inserir outras cidades aqui. Cidade de Taguatinga. Qual vai ser o código IBGE dela? Não tem. Né? Não tem um código de IBGE para as outras cidades. Eu vou setar esse ID 5567 para todas as cidades, para todos os CEPs, na verdade, né? Para todos os CEPs que estão com aquela situação zerada e são do DF. Tá? Como assim? Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para você. Select all from CEP, where cidade, ID igual a 0. Aí, tá? Então a gente já sabe que nessa situação tem quantas mesmo? Tem 22.754 cidades, né? Aliás, 22.754 logradouros. Vamos chamar de logradouros, tá? Legal. Só que eu quero pegar aqueles que só pertencem ao DF. Então eu vou fazer aqui um end substring de cidade, começando em um tamanho 2, seja igual a DF. Legal? Traga para mim todos os CEPs cuja cidade está zerada e cujo o pedacinho dos dois primeiros caracteres aqui, substring cidade 1 e 2, seja igual a DF. Deu certo, ele trouxe. Então deixa eu contar. 20.700. Né? Então a maioria dos CEPs aí que estão sem cidade é aqui do DF. Então nós vamos vincular todos esses CEPs aí a esse código aqui, o código de Brasília, que é o código do IBGE. Tá? Esse código é o nosso ID, mas nesse mesmo registro tem lá no finalzinho o código do IBGE. Né? Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Update CEP 7 cidade ID igual a 5567 e o area aqui é igual, olha. Onde a cidade foi igual a 0 e o substring da cidade 1, 2
foi igual a DF. Ok, vou pressionar F9. Deu pala, né? Qual foi o erro que deu aqui? Update CEP, 7 cidade. Ah, tá. 7 cidade de igual a 5567, né? F9. Aí, 20.723 registros afetados, né? Vamos selecionar de novo. Onde cidade é igual a 0. Ainda retornaram algumas, tá? Mas quantas são? 2031. Vou fazer aquela nossa continha de novo. 2031 dividido por 700.000 vezes 100. Então, daquela nossa solução, de tirar o acento do nome da cidade, fazer a concatenação da UF com a cidade, depois fazer aquele update, apenas 0,29% de cidades, de CEPs, ficaram sem código de cidade, tá? A gente pode continuar investigando para ver o que é. Aí nós temos aqui Planaltina de Goiás. Planaltina de Goiás aparece bastante, tá? Ok, então Planaltina de Goiás, vamos procurar aqui dentro de cidade. Select all from cidade, where, nome, like, Planaltina. Por coincidência, uma cidade aqui próxima do DF, né? Não tem essa Planaltina do Goiás, não. Vai ter essa Planaltina que é em Goiás, tá? Então, aqui a gente teria que investigar para ver o que é essa Planaltina de Goiás e a qual ID é que nós vamos vincular ela, tá? Vamos ver exatamente quantas cidades estão com esse problema aí. Select all from CEP, where, cidade, ID igual a 0. Group by cidade. Vou trazer a cidade, vou contar quantas cidades tem e vou agrupar pela cidade. Então só são duas, tá? Só essa Planaltina de Goiás e essa Mogi Mirim. Ok? Então tá aí, vou deixar por aí. Essas duas a gente vai investigar o que é. A gente pode definir lá no EAD por que acontece de essas cidades não terem lá o código do IBGE, né? Não sei se já existe, porque provavelmente talvez esse código do IBGE que eu peguei aqui não esteja atualizado, ou pode ser que esse Planaltina de Goiás aqui seja o mesmo caso das cidades do DF, né? Ela realmente não tem um código do IBGE. Agora essa Mogi Mirim de São Paulo, eu realmente não sei, né? Certamente as pessoas que moram nessas cidades vão saber explicar pra gente o que ocorre, tá? Mas tá aí, de todo aquele processo que nós fizemos, né? Apenas 2 cidades ficaram de fora, tá? Então, tudo certo. Ok, é legal que você pegue aí esse código que eu estou mandando para você. Eu vou gerar o SQL desse banco aqui, né, e dê uma olhada nos CEPs aí das suas cidades, ver se estão batendo, tá? Por exemplo, vou selecionar aqui 2 CEPs meus, 2 CEPs que eu conheço, né? E vou ver se tá legal, se está retornando o código da cidade certa, tá? Então, select all from CEP, where CEP igual a 6763560. Ele retornou aqui um CEP de Fortaleza, né, cidade 979.
Fortaleza. Ok, deixa eu colocar um outro CEP aqui. Esse já é do DF. Né? E a cidade 5567 eu sei que é Brasília. Que agora está vinculado a Brasília. Se eu tivesse chamado esse CEP aqui anteriormente, como é numa das cidades aqui, está apontando como Taguatinga, né? Então ele teria trazido aqui o código zerado na cidade, tá? Mas como nós fizemos aquele update, ele já atualizou, ele já trouxe aqui o código de Brasília, né? Tá bom? Então é isso, tá? O que está faltando a gente fazer aqui? Colocamos país, estado, cidade, CEP, que foi o mais complicadinho aí para a gente fazer. Próximo vídeo a gente vai colocar banco, índice econômico, CFOP.